Continuando aí, parte 2, aula 1, sobre a Primeira República. Nesse período também nós tivemos várias reformas. A reforma Benjamin Constant, a reforma Vivária Correia, Carlos Maximiliano, João Luiz Alves, a reforma Sampaio Dória, em São Paulo, Lourenço Filho, no Ceará, Anísio Teixeira, na Bahia, Francisco Campos, em Minas Gerais, Fernando de Azevedo, no Rio de Janeiro, e Carneiro Leão, em Pernambuco. Então, cada estado tentou, fazer uma reforma no seu estado educacional. Na Segunda República, de 1930 a 1936, começou aí a Era Vargas. A Vargas foi um ditador, ele passou 15 anos como presidente do Brasil. Nesse período, começou um grande movimento com a Escola Nova, que é um movimento contrário ao ensino tradicional, como eu havia falado antes. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde, os dois juntos, e Francisco Campos ele fez vários decretos tentando organizar o ensino secundário e universitário. Houve uma relação maior entre a família, educação e cultura, e a educação passou a ser um direito de todos e dever do poder público. Quais eram as atribuições da União? Traçar a diretriz da educação nacional, fixar o Plano Nacional da Educação, fiscalizar e determinar condições de reconhecimento das escolas, manter os sistemas de ensino. Exercer a ação supletiva, o que é isso? A União repassa para os estados e os estados repassam para o município. A União e os municípios nunca menos de 10%, e o estado de DF nunca menos de 20%. Os estados e o Distrito Federal têm a competência para organizar e manter seus sistemas educativos. Foi criado também na Segunda República o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, que é um órgão importantíssimo, até superior do que o próprio Ministério da Educação, que lá existem os conselheiros que vão homologar ou não as leis que regem o país a nível da educação. O ensino religioso volta também com força total com as escolas confessionais. Que são essas escolas confessionais? Os colégios de padre, os colégios das irmãs. Então, nós temos aqui em Teresina o Diocesano, em Campo Maior, o Patronato Nossa Senhora de Lourdes. São igrejas de cunho religioso. Houve também uma prestação de auxílio aos alunos carentes, sempre essa questão assistencialista, de ajudar os mais pobres. Foi obrigado aí a ter provas de títulos nos concursos para professores, então veja que não é uma coisa recente, O professor também, além, tem provas e títulos. Em 1932 foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Fernando Azevedo e mais 26 educadores fizeram esse documento que tinha como intuito, que é que eles defendiam? A educação obrigatória, pública, gratuita e laica, como dever do Estado. E foi implantado um programa em âmbito nacional, que propõe uma escola unitária, com base comum de cultura geral para todos em 3 anos. Tinha também como propósito servir para a superação do caráter discriminatório e antidemocrático do ensino brasileiro, que era assim dividido, o ensino dual para a classe rica, universidade, ensino superior, para a classe pobre, baixa, ensino técnico, profissionalizante, capacitar a mão de obra para o mercado de trabalho. Estado Novo. Foi feita a Constituição de 1937, só que as ideias da Escola Nova não chegavam nas famílias, não chegavam nas salas de aula. Há uma rigidez com relação ao moral e o civismo, há um adestramento físico dos jovens, aí há outra ruptura com relação à centralização da educação. Surge, é criada a União Nacional dos Estudantes e o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. É um privilégio às escolas particulares, não indicou nenhum recurso e continuou essa questão do ensino profissionalizante, porque o Brasil sempre cedeu muito às questões econômicas, ao capital externo, principalmente dos Estados Unidos.
Então, muitas multinacionais vieram para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e precisava de quê? De mão de obra boa e barata para trabalhar, né? Em 42 e 46 foi editada uma série de decretos chamadas Leis Orgânicas de Ensino, conhecido como Reforma Capanema, que era um ministro na época. Foi criado o Senai em 42, né? E houve também a criação do ensino supletivo, né? O ensino ginasial, o curso colegial e o curso clássico. Você pode até perguntar para o seu pai, seus avós, as pessoas mais velhas que viveram nesse período, não é? Como era a nomenclatura do ensino, né? Hoje já mudou muito. Hoje nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, a educação infantil. Eu, por exemplo, eu fiz o ginásio, né? Eu sou do tempo do primário, mas hoje é outra nomenclatura que a gente vai ter que ir acompanhando com o passar dos tempos, tá ok? Nova República, continuando aí a Era Vargas, né? Em 46, a Constituição, surgiram os movimentos da educação popular, né? Aí surge, né, já a questão dos movimentos sociais em prol, né, cobrando do Estado mais acesso à educação de qualidade, a educação como direito de todos, né? Livre iniciativa popular, elevação das taxas do município para 20%. Estados e Distrito Federal organizam sistemas de ensino. Há obrigatoriedade da assistência educacional. Há uma regulamentação do ensino primário e ensino normal. É criado o SENAC e surge um novo movimento, né? O movimento pioneiro da educação nova, que era apoiado por intelectuais, líderes sindicais e estudantes, que mobilizaram dando início à campanha em defesa da escola pública. O movimento culminou com um documento titulado Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados, em 52, e tinha também na frente Fernando de Azevedo, o mesmo lá do manifesto, do primeiro manifesto de 32. Né? Em 53 houve a criação do Ministério da Educação e Cultura. Hoje continua MEC. Regime militar, 1964, 1985, né? Agora em março completou 55 anos da ditadura militar, né? Esse período negro da nossa história, não é? Muita gente exilada, muita proibição, muita morte, muito sofrimento, né? E nesse período nós tivemos duas constituições, de 67 e 69. O regime militar se apoiou nos ideais tecnicistas e fez do ensino uma ferramenta de controle. Houve uma privatização do ensino, houve o acordo MEC-USAID, né, MEC dos Estados Unidos, e em 67 foi criado o Mobral, né, que ampliou a escolarização de adultos, mas também gerou analfabetos funcionais. O Mobral foi um programa de educação de jovens e adultos, de EJA, né, na época da ditadura militar. E houve a obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos. Foi criado o salário educação, né? Houve a prova de habilitação para professores, houve a abolição da fixação dos percentuais orçamentários, houve restrição à vinculação orçamentária. Foi a época da ditadura, do exílio dos anos de chumbo. Foi promulgado o AI-5, né? Onde muitos professores e alunos foram presos por se opor ao governo. Foi nesse período que os militares governavam o nosso país. Nesse período aí, foi sancionada a LDB 5692/71. Nessa lei, o que é que ela instituiu? O ensino obrigatório de 8 anos, unificando o ensino primário e ginasial. Acabou com o exame de admissão, que impedia muitas vezes o acesso ao ensino ginasial. Incluiu as disciplinas de educação física, EMC, educação artística, programas de saúde e religião, tornando obrigatórias. Em contrapartida, desapareceram as disciplinas de filosofia e sociologia e foi criada a disciplina de estudos sociais, aglutinando história e geografia, né?
Então, Educação Moral e Cívica, OSPB, são disciplinas que não existem mais nos nossos currículos, né? E aí, veja, com essa mudança da elaboração da BNCC, também com essa exclusão de filosofia e sociologia na época da ditadura. Eu sou do tempo do segundo grau. O meu segundo grau eu não vi, né, filosofia e sociologia, eu vivi essas disciplinas na universidade. Quando a Constituição veio, a LDB veio, voltou a filosofia e sociologia para o ensino médio. E agora, né, estão tentando retirar novamente essas disciplinas importantíssimas para a formação do cidadão crítico e consciente, né? Então, veja como na educação há retrocessos, né? Às vezes avança e depois volta para o passado, né? A Escola Única Profissionalizante foi criada, acabando com a separação entre ensino colegial, clássico, científico e normal. O ensino foi organizado em graus, primeiro grau, e segundo grau e terceiro grau. Os anos escolares passaram se dando nas séries, né? Houve também a reestruturação do ensino supletivo e a desativação das escolas normais, né? Então, veja como a 5692 mudou muito a educação no Brasil nessa época da ditadura militar. Eu, por exemplo, fiz, né, praticamente minha educação nesse período, regime militar. Eu vivenciei isso na infância e na adolescência. Retomada da democracia, né, em 86 aos dias atuais. Então, em 88 é homologada a Constituição vigente, né, que ela serviu de parâmetros para a LDB, ao reconhecimento da educação como direito subjetivo de todos, a universalização do ensino, avaliações externas e pisos para professores, a abertura de mais escolas e formação de docentes, que acarretou a necessidade de investimentos. Em 90 foi feita a Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia. Em 96 é promulgada a LDB, né? Como eu já falei aqui, na aula 2, o senador Darcy Ribeiro, né? Que estipulou a formação docente em nível superior, que colocou a educação infantil na posição de etapa inicial da educação básica, né? Preferencialmente na rede estadual. Foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Avaliação do Magistério, o Fundep. É feito o decreto da educação profissional, é elaborada as diretrizes curriculares nacionais, foi aprovado o PNE de 2001 a 2010, é aprovado o PIS nacional para os docentes, foi criado o Enem, os PCNs, os referenciais curriculares para a educação infantil, né, são documentos. Então, nós tivemos aí os governos, né, principalmente do FHC, Fernando Henrique Cardoso, com o ministro Paulo Renato Souza, né, ele que implantou a maioria dessas políticas públicas aqui. Emenda Constitucional número 59, que determinou a ampliação da obrigatoriedade escolar dos 7 a 14 anos. Surge também o PDE, né? Nós temos aí o PNE, que está em voga no momento, que nós vamos estudar na aula 2, e a BNCC, que é a mais nova, não é? Foi aprovada agora em 2017, mas vem desde o governo Dilma, né? E agora a gente vai esperar agora ver como é que vai ser a educação nesse governo Bolsonaro, não é? Quais são os planos e as metas e o que é que ele irá fazer em prol da educação brasileira, né? Já se completou mais de 100 dias, houve já mudanças no Ministério da Educação e há pendências ainda para ser feitas, né? Porque as políticas públicas na área da educação não são de governo, são de Estado. Então, se já foi feito no governo Temer, no governo Dilma, elas têm que continuar. E um problema sério aí que tem é a implementação da BNCC, para chegar no chão da escola, e também com relação ao Fundef.
o Fundeb, né? Fundo da Educação Básica, porque em 2020 ele vai acabar. E se ele acabar, vai dificultar ainda mais com relação aos recursos e o orçamento, viu? Atenção, durante toda a história do Brasil nós tivemos 8 constituições e 4 LDBs. A atual é essa, então a gente tem que se basear na que está em voga, que está valendo, na atualidade. E ela muda com o passar do tempo. Então você tem que sempre seguir e saber o que é que alterou, o que foi que modificou, tanto na Constituição como na LDB. Acesse aí os sites para você saber mais da nova escola. Vídeo no YouTube interessante sobre a linha de tempo da história da educação. Se tiver um tempo disponível, é bom sempre, não é? Agregar mais conhecimento. E aqui nós temos as referências que a gente elaborou a nossa aula, né? Então, foi um prazer, a gente se encontra no chat, façam as atividades presenciais, não é? Participem do fórum, que eu estarei sempre à disposição. Então, bons estudos e até a aula 2. Eu tenho que lavar minha casa. Não, eu tenho que fazer uma só. Eu tenho que fazer um trabalho dessa.